Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é terça-feira, dia 28 de novembro. Estamos no Evangelho de São Lucas, o capítulo 21, a homilia tirada do versículo 5 ao versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa temática do Evangelho de hoje nos assusta, nos incomoda, nos deixa um tanto quanto apreensivos. Porém, é preciso ouvir o que o Senhor já nos fala no início do Evangelho. Não tenhais medo, não fiqueis apavorados, é o versículo 9. Não fiqueis apavorados, é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. É como se o Senhor estivesse dizendo: fiqueis apavorados quando chegar o fim, mas não fiqueis apavorados porque estas coisas irão acontecer. É preciso que elas aconteçam até que Jesus venha definitivamente. É preciso que as guerras aconteçam, é preciso que os terremotos aconteçam, é preciso que a fome venha tomar conta praticamente de muitas nações. Por que é preciso? Para que o homem se conscientize de que sem Deus ele não pode viver, que sem Deus ele não pode subsistir. A necessidade de tudo isso é para que o homem se converta, porque, meus irmãos, se nós não nos converteremos pelo bem, teremos que nos converter pelo mal. O Senhor mesmo vai dizer: se não virdes por amor, tereis que vir pela dor. E é o que o Evangelho de hoje nos apresenta. Isso tudo nos faz lembrar exatamente as profecias da Santíssima Virgem Maria desde La Salette, em 1846, em 19 de setembro daquele ano, aonde o Senhor então, nas montanhas da França, em La Salette, um povoado muito pequeno, ali o Senhor aparecendo exatamente para duas crianças, Helena Salvat e Maximino Cherot, a Senhora Virgem aparecendo-lhe em prantos, chorava compulsivamente. Aquelas crianças se aproximaram da Virgem Maria e perguntaram a Maria Santíssima: Por que choras? E a Virgem Maria disse: Porque o mundo será castigado terrivelmente. Coisas pavorosas virão sobre o mundo lá em 1846. 1846, a Virgem Maria aparecendo em La Salette, uma aparição aprovada pela Santa Mãe Igreja. A Virgem Maria
já alertava o que está no Evangelho, dizendo, olha, isso que está no Evangelho, como se dissesse assim para nós hoje, o que está no Evangelho de Lucas 21, 15 ao 11, eu já profetizei, eu fiz vocês lembrarem lá em 1846, em 19 de setembro daquele ano. E ela diz ainda para os pastorinhos, diga para o povo, diga para a igreja, que se os homens não se converterem, se os homens não pararem de blasfemar contra Deus, se os homens não pararem de insultarem Deus, injuriarem Deus, zombarem de Deus, Deus vai permitir grande fome sobre a humanidade, grandes desgraças, grandes pestes sobre a humanidade. E haverá uma grande destruição, inclusive a partir da igreja. Haverão grandes apostasias dentro da igreja, grande esvaziamento da fé na igreja, se os homens não se converterem, a partir dos religiosos. Queridos irmãos, o Evangelho vem te lembrar isso, faz a gente lembrar essas profecias da Virgem Maria, lá em La Salette. Depois, em 1917, em Fátima, a Virgem Maria, depois de mostrar para as crianças, abrir o véu da visão daquelas crianças, dos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, a Virgem Maria mostra-lhes o inferno e mostra quantas pessoas são lançadas no inferno porque espontaneamente desprezam Deus, desprezam os santos mandamentos de Deus. E também ali em Fátima, a Virgem Maria fala da necessidade dos homens se converterem para que Deus não castigue a humanidade. Então nós estamos no Evangelho que nos preocupa, como o mundo de hoje está caminhando, como as pessoas estão caminhando, como que nós, religiosos, sacerdotes, estamos levando a nossa fé, o nosso ministério para o povo, para Deus. Então, queridos irmãos, esse Evangelho é um Evangelho que nos chacoalha e nós estamos vendo tantas coisas horríveis acontecerem no mundo todo. Não é só no Brasil, muitas coisas horríveis acontecendo, não só a guerra ali em Israel, entre Israel e Hamas, Rússia e Ucrânia, mas também quantas desgraças provocadas pelas intempéries do tempo. Quantas enchentes, quantos terremotos. Olha o que aconteceu na Turquia ainda ontem. É preciso que nós saibamos interpretar o tempo. É preciso que nós saibamos olhar, primeiramente, como que o mundo está caminhando, zombando de Deus na grande maioria, desprezando Deus, cuspindo no rosto de Cristo de novo. Esse é um olhar. Segundo, as coisas que estão acontecendo no mundo. Será que já não estamos entrando em tempos de provações, de purificação, em tempos de castigos dos nossos próprios erros e pecados? É hora da nossa conversão. É hora de pensarmos o que é que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Você deve se preocupar. Deus está falando através dos acontecimentos do mundo. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.